com duas fontes principais. Audio Jungle. A oferta de oxigênio suplementar, ela pode acontecer com duas fontes principais. No ambiente hospitalar, é mais comum a oferta em sistema de rede, onde nós encontramos uma pressão de aproximadamente 50 PSI, que é a abreviação de Pounds per Square Inch, ou por cilindro, mais presente no contexto domiciliar ou ambulatorial, que normalmente operam com pressões maiores, de 1.800 a 2.400 PSI. Nesse caso, não pode ser administrado diretamente ao paciente ou ligado no ventilador, necessitando então ter uma válvula redutora de pressão e um fluxômetro para oferta do fluxo inspiratório. Para a oferta do uso terapêutico de oxigênio, existem três tipos básicos de sistemas de liberação. Um sistema de baixo fluxo, que opera com baixos fluxos inspiratórios de entrada, baixas FO2 e de característica variável, um sistema de reservatório, que é um sistema de baixo fluxo, porém como há um reservatório, você acumula mais oxigênio e consequentemente consegue ofertar frações inspiradas de oxigênio maiores, e os sistemas de alto fluxo, que são sistemas onde o fluxo ofertado pelo equipamento, ele supera o fluxo gerado pelo paciente. Consequentemente, o paciente não consegue promover mistura de gases, ele não consegue variar a FO2 a partir de um estímulo maior ou menor, ou a partir de um volume corrente maior ou menor. Os exemplos clássicos de sistema de baixo fluxo são o catéter nasal, a cânula nasal, o catéter transtraqueal. Em relação aos sistemas de baixo fluxo com reservatório, nós temos as máscaras, máscara simples, máscara de não reinalação. E os sistemas de alto fluxo, que levam em consideração um princípio de Venturi, um princípio de arrasto, que é um princípio físico descrito por Bernoulli, onde um fluxo inspirado passando muito rapidamente por uma estrutura cônica é capaz de gerar um arrasto externo. Esse arrasto é pré-estabelecido pelo fabricante e a mistura de gases conhecida. Consequentemente, a FO2 não varia e ela é garantida. E dessa forma, esse tipo de equipamento ele é especialmente utilizado para pacientes criticamente enfermos. Exemplos dos sistemas de alto fluxo, nós temos a máscara de Venturi, as prongas nasais de alto fluxo, que nos últimos anos ganharam muita relevância, e os próprios ventiladores mecânicos, que podem ofertar oxigênio com quantidades de oferta garantidas. Observe no gráfico apresentado que a diferença dos sistemas de administração de alto fluxo para os sistemas de administração de O2 de baixo fluxo estão na capacidade que as interfaces têm de ofertar um fluxo de entrada. Observe que nos sistemas de baixo fluxo, a oferta de fluxo inspiratório ela é abaixo da demanda que o doente necessita. Consequentemente, a FO2 varia. E essa variação decorre da maior ou menor mistura de gases influenciada pela demanda ventilatória do doente. Já nos sistemas de alto fluxo, como a oferta de O2 chega próximo de 60 litros por minuto, o estímulo ventilatório do doente em situações incrementais não conseguem superar a oferta do equipamento. Consequentemente, toda a oferta gerada atende às necessidades metabólicas do indivíduo. Consequentemente, a mistura de O2 que ocorre, ela é conhecida e a FO2 garantida. Sistemas de baixo fluxo ou oferta de O2 variável. Os sistemas de baixo fluxo operam com fluxos inspiratórios menores do que 8 litros por minuto. A FO2 sempre é variável, não há como garantir a FO2 ofertada. Em fluxos constantes, se o volume corrente aumenta, a FO2 diminui e vice-versa. E os principais tipos de sistema de baixo fluxo são o catéter nasal, a cânula nasal e o catéter transtraqueal.
Observe na imagem, grifamos a cânula nasal, que é uma interface confortável para o paciente, uma interface muito utilizada para oxigenoterapia de longa duração e também utilizada no contexto hospitalar em pacientes mais estáveis. Nesta tabela, apresentaremos as principais diferenças entre os sistemas de oferta de O2 de baixo fluxo. A cânula nasal opera com fluxo de entrada de 1/4 a 8 litros por minuto, podendo ofertar uma FiO2 que varia de 22% a 45%. Lembrando, sempre de característica variável, não é possível assegurar a FiO2 ofertada. Tem como vantagem o uso em adultos e crianças, a sua fácil utilização e o custo reduzido, além de ser um dispositivo bem tolerado pelo paciente. Como desvantagens, nós temos que esta interface ela é instável e com fluxos elevados podem ser desconfortáveis. O catéter nasal também opera com fluxos de entrada de 1/4 a 8 litros por minuto, também com FiO2 variável de 22% a 45% e apresenta as mesmas vantagens da cânula nasal. Como desvantagens, nós temos a difícil inserção e com fluxos elevados pode gerar algum grau de autopipe, reflexo de vômito e aerofagia. Já o catéter transtraqueal opera com fluxos de entrada menores, de 1/4 a 4 litros por minuto, e uma FiO2 também menor, de 22% a 35%. A menor utilização e o menor custo de O2 podem ser uma vantagem, elimina a irritação na via aérea superior, na cavidade nasal, e tem uma maior aceitação por conta da sua instituição. As desvantagens são o custo mais elevado, complicações cirúrgicas, infecções e um eventual tampão mucoso na região do ósseo da traqueostomia. Para os sistemas de oferta de O2 de baixo fluxo, existe uma regra básica para predição da FiO2 aproximada de oferta. E esta regra diz que em pacientes com frequência respiratória normal e um volume corrente normal, para cada 1 litro de O2 no fluxômetro, a FiO2 aumenta 4%. Por exemplo, um paciente com uma cânula nasal, com fluxo no fluxômetro instituído em 3 litros por minuto, a FiO2 aumenta para aproximadamente 33%, pois para cada litro aumenta a FiO2 em 4%. Logo, se um doente recebe um fluxo de entrada de 3 litros por minuto, isso incrementaria a FiO2 aproximadamente em 12% e geraria uma FiO2 aproximada de 33%. Lembrem-se, os sistemas de baixo fluxo, a FiO2 não pode ser garantida. E esta regra só deve ser utilizada para este tipo de modalidade de oferta. No grupo dos sistemas de baixo fluxo, nós também temos sistemas que são de baixo fluxo, mas que apresentam reservatório. Neste caso, eles possuem um local para coleta e armazenamento de O2. Este O2 armazenado, ele é utilizado todas as vezes que o fluxo inspiratório do paciente for superior ao oferecido pelo sistema de administração. Consequentemente, fornece FiO2 maiores que os sistemas de baixo fluxo sem reservatório. Os sistemas de baixo fluxo com reservatório, eles podem ser do tipo de cânula com reservatório, sendo este reservatório nasal ou reservatório pendente, ou máscaras com reservatórios, que podem ser as máscaras simples ou as máscaras de não reinalação. Observe na imagem que nós temos um sistema de baixo fluxo com reservatório proximal, próximo à cavidade nasal. Este reservatório acumula oxigênio ao longo da expiração e na próxima inspiração ele é somado à oferta que o equipamento está oferecendo. Consequentemente, níveis maiores de FiO2 são ofertados. Observe no gráfico que para um mesmo fluxo inspiratório de entrada, nós temos maiores níveis de saturação arterial de oxigênio. Observe que os sistemas com reservatórios pendentes, eles seguem a mesma lógica dos sistemas com reservatório proximais.
cujo objetivo é o acúmulo de O2 ao longo da expiração para ser ofertado na próxima inspiração do paciente, consequentemente garantindo FiO2 maiores. Observe na imagem o reservatório pendente, que pode muitas vezes ser colocado por dentro da roupa do paciente e ficar escondido. Esse tipo de modalidade é pouco utilizado no Brasil, embora seja amplamente utilizado no mundo, principalmente para sistemas de liberação de oxigênio de longa duração. Observe no esquema que ao longo da expiração eu vou acumulando oxigênio no reservatório e à medida que na próxima inspiração o indivíduo inspirar, ele recebe o oxigênio ofertado pelo equipamento mais o que está acumulado no reservatório pendente. No grupo ainda dos sistemas de oferta de O2 de baixo fluxo com reservatório, nós temos as máscaras com reservatório. Neste grupo, nós temos as máscaras simples e as máscaras de não reinalação. As máscaras simples podem oferecer FiO2 que variam de 22% a 45%, com fluxos de entrada variando de 5 a 12 litros por minuto. Observe na imagem que o reservatório, neste caso, ele é o espaço compreendido entre a máscara e a interface nasal do paciente. Consequentemente, ao longo da expiração, acumula-se oxigênio nesse espaço e na próxima inspiração, o paciente aproveita esse oxigênio reservado, mais o que está entrando ofertado pelo equipamento. E uma eventual mistura que vai acontecer, visto que é um sistema de baixo fluxo. As máscaras de não reinalação pertencem ao grupo das máscaras com reservatórios, que são sistemas de oferta de O2 de baixo fluxo, e podem oferecer FiO2 que variam de 55% a 70%, com fluxos de entrada de até 10 litros por minuto. É melhor utilizado em situações emergenciais ou terapia de curto prazo. Neste caso, reforçamos que a definição de sistemas de baixo fluxo e alto fluxo nada tem a ver com a quantidade de O2 ofertado, de fato, e sim com uma eventual mistura e não garantia desta FiO2. Neste caso, no sistema de não reinalação, a FiO2 ofertada pode superar até um sistema de alto fluxo, como o sistema de Venturi, por exemplo, e ainda assim ser considerado um sistema de baixo fluxo. Nesta tabela, apresentaremos as principais diferenças entre os sistemas de baixo fluxo com reservatório. As cânulas com reservatório operam com fluxos de entrada de 1/4 a 4 litros por minuto, com uma FiO2 variando de 22% a 35%. As vantagens são a menor utilização e custo de O2, no caso, e aumento da mobilidade. Como desvantagens, nós temos que é uma interface desagradável, tem uma má aceitação e o padrão respiratório interfere muito no desempenho do equipamento. As máscaras simples operam com fluxos de entrada de 5 a 12 litros por minuto, ofertam uma FiO2 variável de 22% a 45%, pode ser utilizado em adultos, crianças e até lactentes, é fácil de ser colocada e instituída, é de baixo custo e é descartável. Como desvantagens, nós temos o conforto e que ela deve ser retirada para alimentação, então ela dificulta um pouco nessa questão. As máscaras de não reinalação, elas operam com fluxos de entrada de 6 a 10 litros por minuto e podem ofertar uma FiO2 de até 70%. É utilizado em adultos, crianças e lactentes, é fácil de ser instituída e permite FiO2 maiores, podendo ser utilizadas para pacientes com níveis de hipoxemia maiores. Como desvantagem, nós temos o conforto, o risco potencial do paciente se sentir sufocado ou com uma sensação claustrofóbica. Para resumir, os sistemas de baixo fluxo, com e sem reservatório, lembramos que este é um sistema de entrega de oxigênio que exige que o paciente inspire alguma quantidade de ar ambiente para atender às necessidades inspiratórias, ou seja, a oferta de O2 gerada pelo equipamento não supre as necessidades de fluxo do paciente.
Esses sistemas são sistemas populares, porque são simples, porque são confortáveis para o paciente e porque são econômicos, têm uma boa custo-efetividade. A FiO2 ela é determinada pelo tamanho do reservatório de oxigênio, pela taxa de fluxo de oxigênio de entrada e depende diretamente do padrão respiratório do paciente. Por exemplo, uma cânula nasal com fluxo de entrada maior do que 6 litros por minuto, realiza menos aumentos na FiO2, porque o reservatório nasofaríngeo é preenchido com 100% de oxigênio, a uma taxa de fluxo de 6 litros por minuto. Logo, fluxos maiores do que 6 litros por minuto, você vai gerar perda do O2 inspirado, já que eu não tenho como acumular no reservatório nasal mais do que 100% de O2, que já é garantido com fluxos de 6 litros por minuto, por exemplo. Um reservatório de oxigênio deve ser aumentado colocando uma máscara sobre o nariz e a boca para atingir uma FiO2 superior a 40%. Então, se você deseja como objetivo terapêutico, como uma oferta de O2 maior do que 40%, vai ser necessário uma interface de máscara entre o nariz e a boca do paciente e o sistema de oferta de O2.